Piauí teve pela primeira vez 3 mulheres concorrendo à reitoria, Lívia Neri, Flávia Lorraine, e a Nadir Nogueira, que é a nossa convidada, a professora Nadir Nogueira, que venceu as eleições e é a primeira mulher a assumir a reitoria da Universidade Federal do Piauí. Um modelo a ser seguido por outras universidades no Brasil, né, federais e privadas também, apesar de que o cargo de reitoria ela cabe muito mais dentro da universidade pública, mas o fato é que não foi simples. É uma jornada que vem de muito tempo, com muitas bandeiras sendo levantadas, muitas missões sendo cumpridas e uma missão que não para de ter demandas. Mas deixa eu apresentar melhor a Nadir Nogueira, que é pesquisadora, educadora, doutora em alimentos e nutrição, professora titular do Departamento de Nutrição da Universidade Federal do Piauí. Ela já ocupou 2 vezes o cargo de vice-reitora da UFP entre 2012 e 2020, na gestão de do ex-reitor Arimateia Lopes. A eleição de Nadir Nogueira como reitora da UFP, eu acho que ela ressalta a importância do reconhecimento do talento, da competência, independente de gênero. Sabe, eu acho assim que as mulheres no board, as mulheres que estão assumindo posições estratégicas no mundo, particularmente dentro das academias, particularmente dentro do segmento dos ecossistemas de educação, essa mudança quer dizer muito. O arquétipo feminino, unido à potência da educação, essas 2 potências juntas, a forma de perceber, a forma de agir, a forma de resolver as coisas, eu acho que é realmente um divisor de águas. Então, assim, é importante dizer que, no contexto mais recente, né, mostra que nós enfrentamos na Universidade Pública Brasileira muitas greves, né, muitas crises financeiras. A pandemia foi um aprendizado. Até hoje a gente não conseguiu entrar no ritmo que vinha antes, mas com um aprendizado super importante que eu considero realmente relevante. E a dizer que eu estava até lendo, professora, reitora, que as universidades federais ampliaram o seu espaço entre as melhores do país, quando a gente considera as universidades públicas brasileiras entre as melhores do país, considerando todo o contexto. É um dado do INEP, do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. Mas o desafio é gigante, não passa só por orçamento, passa por outras coisas. Eu queria já lhe dar as boas-vindas, dizer que eu particularmente estou muito feliz. Obrigada. Porque eu estou diante de uma mulher reitora de uma universidade pública brasileira, a Universidade Federal do Piauí. Isso é, de fato, um divisor de águas. Eu queria que você fizesse aí uma breve retrospectiva para a gente entrar dentro dos desafios, que serão muitos. Então, bem-vinda ao nosso programa e parabéns, reitora. Muitíssimo obrigada, Maia, pela oportunidade de falarmos sobre esse assunto aqui. Falando nisso, nós vamos falar realmente de um tema que para a gente é muito caro, muito importante, esse protagonismo das mulheres, de assumirem esse cargo, um espaço de poder até então ocupado pelos homens. Né? Nós temos poucas mulheres, se nós considerarmos 69 universidades federais, tem poucas Sim. mulheres. E a Universidade Federal do Piauí nos deu essa oportunidade, a comunidade universitária está nos dando a oportunidade de desenvolvermos um trabalho com um nível de excelência que a gente sempre buscou para a Universidade Federal do Piauí, um compromisso com a assistência estudantil, um compromisso com a inovação, com a reconstrução de forma sustentável. Então, nós temos um cenário difícil do ponto de vista orçamentário, mas temos uma vontade, uma esperança, uma vontade da mudança. Essa mudança, ela vem do coletivo, nossa chapa, ela foi construída de forma coletiva, por isso que a caminhada foi bonita, ela foi democrática, ela foi cívica, e essa esperança, ela vem dessa caminhada pavimentada, realmente, no ensino, Sim. na pesquisa, na pós-graduação e na gestão. Né, como você colocou, eu tive a oportunidade, a primeira mulher também a ser vice-reitora, a ocupar o cargo de vice-reitora da UFP, com muita honra, em 2 mandatos. Fui pró-reitora de assuntos estudantis e comunitários. Então, paralela à minha atividade de ensino, tanto na graduação quanto na pós-graduação, eu ainda oriento mestrado, doutorado, iniciação científica, TCC. Claro, então, senão não seria você. Não seria, então, a docência, né, é o que
é o nosso pilar, né, dentro da universidade. Mas eu tive essa oportunidade também da gestão, que foi o que nos motivou, né, que eu tenho dito, nos credenciou a nos apresentar novamente como candidata à reitora da Universidade Federal do Piauí, sabendo o tamanho da universidade, o papel social que a UFP tem para o estado do Piauí. A gente tem ciência disso, e isso também serviu como motivação, como desafio. Qual você acha que vai ser o seu principal desafio e como é que que metodologia você vai usar para estabelecer prioridades, reitora? O desafio, sem dúvida, é orçamento, né? As universidades vêm perdendo orçamento desde 2015. A cada ano Sim. nós estamos perdendo. E as demandas são crescentes, cada vez mais crescentes. Nós temos hoje 50% dos nossos alunos são cotistas. Então, isso impõe uma política de assistência estudantil que assegure esses alunos a permanência deles com qualidade. 50%, reitora? 50% das nossas vagas são para cotistas. Então, precisamos de mais RUs, precisamos de residência universitária com melhor infraestrutura, Sim. precisamos de bolsas para esses alunos, aqueles que a gente não pode acolher na residência universitária. Ainda oferecemos a bolsa auxílio moradia, do contrário, Maia, ele entra, que hoje nós vivemos a democratização do acesso ao ensino superior. Mas não basta democratizar, ele entra, mas não permanece. Se não tiver uma política de assistência estudantil propositiva, eficaz, nós vamos continuar convivendo com alto índice de retenção e de evasão dos nossos alunos. E com impacto na pesquisa, né? Com impacto em tudo, na pesquisa. Ele demora mais ir para a pós-graduação. No lugar dele fazer o curso em 4, 5 anos, ele fica 10 anos. Então, isso é um custo, isso impacta no orçamento também e na vida desse profissional. E no desenvolvimento do Estado, das cidades, onde quer que ele vá atuar. Que espera esse profissional, exatamente, que aguarda esse profissional que ingressou, mas que demora, ele fica o dobro do tempo. Então, a política de assistência estudantil, ela é a prioridade número 1, junto com a segurança, que a gente precisa tratar a segurança da universidade com muito cuidado. E a mobilidade. Nós sabemos hoje que a Teresina tem um sério problema em termos de oferta de ônibus. Esse problema impacta. E a universidade não tem condições de resolver esse problema só. Esse problema é do município, esse problema é do Estado. Então, nós vamos procurar pactuar, já respondendo a sua segunda pergunta, que estratégias? Nós vamos buscar uma interlocução muito próxima com os gestores do Estado e do município, mostrando o papel social que a Universidade Federal tem. E que é preciso que essa pactuação aconteça para que a universidade tenha alunos. Eles não conseguem pagar, usar Uber para ir e voltar todos os dias. E os ônibus, você sabe, dessa crise da mobilidade em Teresina. E não é só em Teresina, na Multicampia também. Você tem esse problema em Bom Jesus, você tem em Floriano, você tem em Picos. Então, a gente precisa olhar para esses 3 aspectos de imediato. Primeiro, as primeiras coisas, né, reitora? Primeiras coisas. Eu fico lhe ouvindo falar e vendo que você tem total condição de, talvez, dentro do que você pode pactuar com o governo. O governo federal, naturalmente, é onde você busca os recursos, né? Mesmo tendo reduzido, ele é uma fonte já garantida dentro do que pode, financia, do que tem sido É. garantido, né? Para a Universidade Pública Brasileira. Mas, assim, eu olhando você falar, eu vejo claramente que talvez seja possível, talvez, fazer disso uma oportunidade de mudar essa relação da academia, da Universidade Federal do Piauí, não só com os governos municipal e estadual, mas com o mercado e com as empresas. A gente vê que as universidades fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente, mas também na Europa, elas atuam sob demanda das empresas, demandas do mercado. A gente sabe que, assim, a pesquisa no Brasil, ela passou
ela saiu das caixas em que elas ficavam guardadas e elas começaram, elas sempre foram relevantes. Não é uma crítica à relevância, é uma crítica a gente saber o que está sendo produzido. Hoje, cada vez mais a gente fica entusiasmado com o nível de pesquisa da Universidade Federal do Piauí e que eu acho que ele pode ser uma conexão segura, relevante para esse projeto que talvez você busque. De tipo, não é que eu vou usar uma palavra na ausência de outra, mas seria uma troca, seria uma parceria de pesquisa e de estrutura, que você tanto precisa para você fazer primeiro as primeiras coisas, mas sem abrir mão da pesquisa, que é tão importante. Sem abrir mão da ciência, dessa evolução que é tão importante. Você vê sentido nisso? Essa pactuação, Maia, ela, sem dúvida, ela precisa acontecer, porque a gente precisa dar uma resposta à sociedade do que nós produzimos, como você colocou. Nós formamos profissionais, nós qualificamos, mas nós geramos conhecimento. Conhecimento, tecnologias que a gente transfere para a sociedade, para que isso se traduza em desenvolvimento. Então, a universidade, e aí você lembrou lá no começo da sua fala, a pandemia. A pandemia, ela escancarou muita coisa no mundo, não foi só no Brasil. As nossas fragilidades, mas as nossas potencialidades pro mal. também. Exatamente. Então, a despeito do que o Brasil viveu naquele período, do negacionismo, do não à ciência, do não à vacina, do sucateamento das universidades, naquele período, as universidades deram uma resposta. Nós produzimos conhecimento, nós produzimos protocolos, nós produzimos EPIs para o enfrentamento da Covid. Esse conjunto de ações vieram das universidades. A UFP, por exemplo, além do álcool em gel, álcool a 70%, máscara, o CT, que é um centro de tecnologia, produzia um respirador que era compartilhado com 4 pessoas. Isso é tecnologia produzido dentro das universidades. Então, nós tivemos em menos de um ano uma vacina. Por quê? Os institutos de pesquisa, o Instituto Butantan, a Fiocruz, são institutos de pesquisa, tá certo? Que estão ali para produzir conhecimento e trazer soluções. Vão continuar por causa da crise climática e por causa de outros contextos globais, né? Exato. O coronavírus, a gente está falando aqui da Covid, porque foi uma tragédia humana. E que nós aprendemos com ela, dizendo que o que você está falando tem total sentido, porque isso vai continuar. Exatamente. Então, as universidades, elas mostraram a sua capacidade naquele momento. A despeito de toda a negação, nós dissemos sim à vida, nós dissemos sim à ciência, nós produzimos a vacina. Então, nós mostramos o nosso papel social. E isso ficou, e isso inclusive nos motivou, no lugar de ficarmos quietos, esperando o corte que está aí, a universidade sofrendo um apagão. Não, nós não podemos deixar apagar a nossa esperança. Nós não podemos deixar vivermos o apagão da descredibilidade da ciência. Então, esse momento da pandemia, ela escancarou e mostrou o SUS, a fortaleza do SUS. Tá certo? Então, mostrou a fragilidade, mas principalmente mostrou o nosso potencial. E ainda com relação à sua pergunta, a pactuação hoje com o Estado e com o governo federal, ela é imprescindível. A universidade não tem como arcar com todas as demandas, com o orçamento restrito que ela está. E aí eu vou só te dar um exemplo que caracteriza assim, o momento oportuno que nós temos do diálogo, da interlocução com o atual governo. Hoje, o Rafael Fonteles, no seu governo, tem 3 secretários que são docentes da Universidade Federal do Piauí. E, além de técnicos relevantes em áreas importantes. 3 áreas estratégicas. Nós temos planejamento com Austin Bonfim, nós temos administração com Samuel Nascimento e agora, recentemente, a secretaria que foi criada de inteligência com o professor André Macedo. Professor André Macedo. Então, para mim, esse caminho já está aberto. Eles são UFP, são docentes, são técnicos, são pessoas que estão aí para ajudar o governo, para ajudar a sociedade, né, a avançarmos na inovação, nas tecnologias, para resolvermos problemas que o Estado tem. E, por fim, outro ponto que você colocou, que nos Estados Unidos, na Europa, você ter
as demandas, elas são do Estado e as universidades apresentam soluções. Bem aqui no Ceará é desse jeito. Das empresas também. As empresas. Os maiores demandantes da Universidade Federal do Ceará é o governo. Eles apresentam os problemas, as demandas, e a universidade, com seu corpo técnico qualificado, apresenta as soluções. E é dessa forma que a gente pensamos em trabalhar. E aí a iniciativa privada. É lógico que precisamos também buscar a iniciativa privada, até mostrando o nosso potencial. Sim. Né? A questão da qualidade no ensino, eu acho que é um ponto de atenção importante e com o seu nível de compromisso, talvez a gente consiga avançar nisso. Eu vejo assim que alguns cursos foram beneficiados naturalmente pelas tecnologias aliadas e por essa transformação que o mundo está passando. Quer dizer, o futuro não é mais como era antigamente. Sim. O que a gente aprendia antes, a gente ou está tendo que esquecer ou reaprender. Né? Ou então, a gente precisa ter currículos, né? Unidades curriculares que precisam se atualizar em todas as áreas, por conta disso que eu acabei de mencionar. O que você pensa de fazer em relação a isso, com o desafio de melhorar a qualidade do ensino na Universidade Federal do Piauí? Nós tocamos aqui a pandemia, né? Sim. Ela trouxe, é lógico que as perdas de vidas a gente não comenta, mas essas ferramentas, Maia, que nós utilizamos hoje, essa que você está usando, essa que eu uso, onde eu posso fazer uma reunião remota, eu participo numa banca com uma pessoa que está em Nova York, uma pessoa que está em Salamanca. Isso a gente precisa trazer. São ferramentas que estão postas e a gente precisa usar essa inovação para avançarmos. Além da atualização nos currículos e na inclusão de novas tecnologias no ensino. Vou para isso. Na nossa carta proposta, nós temos um dos itens com relação ao ensino, é exatamente esse. Os PPCs, que são os projetos políticos curriculares, precisam ter essa dinâmica. Tem projeto que foi feito quando o curso foi criado com pequenas alterações. Então, ou você adequa, né, trabalha isso de forma permanente, adequando esses saberes e essas tecnologias, ou tu vais produzir, tu vais formar um profissional que já vai sair defasado do ponto de vista do conhecimento. Então, nós não podemos fugir dessa realidade, da dinâmica do conhecimento. Nós temos um conhecimento globalizado. Então, se foi publicado um artigo na China, nós acessamos agora. Se ele estiver online, nós estivermos online, nós vamos acessar. Então, o fato de nós termos a informação aqui na palma da mão, na hora que ele é publicado, isso impõe uma forma diferente também de produzirmos conhecimento, de formarmos esse profissional com essa mesma dinâmica, porque, do contrário, perde o sentido, perde o objeto. E as unidades curriculares, os currículos deles precisam ser atualizados, porque assim, se a gente tem problema de financiamento e de investimento financeiro de modo geral, impacta também a questão da pesquisa e inovação, como você falou, impacta a questão da infraestrutura, do acesso, né, a questão de você proporcionar dentro desse perfil de 50% de cotistas e desse compromisso com o desenvolvimento das empresas, dos governos, dos lugares, precisa realmente ter um investimento. Aí eu queria saber se você vai mudar algo dentro do seu projeto de governança e gestão, porque eu acho que ele é um ponto de atenção para a universidade pública hoje no Brasil, né? Como é que você vê isso? Como é que a burocracia ou a falta de autonomia administrativa impacta as operações dentro das academias? A autonomia universitária é um ponto muito caro para a gente, né? Muito importante. Primeiro é a democracia, que em 2020 nós passamos por um problema por conta do governo. Eu vou remeter agora à eleição. Reitora eleita, reitora deve ser nomeada. Esse é um ponto, é o pilar da democracia. O outro pilar da instituição que você tocou é a autonomia. Sim. São dois pontos que são previstos do ponto de vista constitucional. A autonomia das universidades. E os gestores das instituições de ensino, seja os institutos ou as universidades públicas, têm autonomia para implantar, para implementar um modelo de gestão que acompanhe, que vá nesse sentido da inovação, das tecnologias que a gente precisa avançar nesse sentido, e a UFP está passando
como eu falei do apagão, nós temos um setor, STI, Superintendência de Tecnologia da Informação, totalmente defasada, tanto do ponto de vista do quantitativo de funcionários, quanto da sua infraestrutura e dos sistemas. É caro? É. Sim. Ele é caro. Ele vai exigir, no momento agora, só para vocês terem uma ideia, 20 milhões. Só para a gente colocar essa infraestrutura pronta. Agora, todas as nossas ações perpassam pela a tecnologia de informação. Sem dúvida. O aluno só faz a matrícula se o sistema estiver funcionando. Você só apresenta o seu projeto de pesquisa se o sistema estiver funcionando, porque está tudo informatizado. Se esse sistema colapsou, que foi o que aconteceu, que é o que está acontecendo na atual gestão, tu comprometes toda a tua gestão. Então, esse ponto para a gente, nós vamos buscar essa parceria fora. E só para ainda aliado a esse ponto, recentemente o ministro Camilo Santana colocou que a LDB, que era ainda de 96, foi atualizada agora, é onde ele traz a educação por inclusão digital. E vai investir em inclusão digital. E aí eu acho que nesse momento ele vai ser oportuno para nós apresentarmos projetos que vá nesse sentido, né, de melhorar, né, esse arcabouço nosso do ponto de vista da infraestrutura, para poder assegurar a inclusão dos estudantes, né, que ficam fora, porque às vezes na família só tem um celular para dividir com os irmãos. Isso nós vivemos na pandemia, quando as aulas estavam acontecendo de forma remota, mas não pense que a realidade mudou muito, né? Então, muitas atividades hoje, elas acontecem de forma online, tanto na graduação quanto na pós. E se você não tiver uma internet boa, se o sistema não estiver funcionando, no meio daqui da nossa conversa, cai o sistema e acabou. O desafio é enorme porque assim, a gente percebe que o seu compromisso com as primeiras coisas, de resolver aquilo que é base, porque não adianta também dar um salto se você vai deixar para trás muita gente. Quando se trata de universidade, isso não é considerado, de academias, e ao mesmo tempo não abrir mão de deixar um legado, mas antes de pensar no legado, acho que muito provavelmente reunir um conselho, porque você tem excelentes pesquisadores na Universidade Federal do Piauí. Toda semana eu trago 2, 3 aqui. Toda semana. E eu sou muito impressionado com o nível de qualidade do que está sendo pesquisado. Então, assim, você tem ali um nível de pesquisa e de compromisso e técnico, que serve, inclusive, ao governo hoje, que é excelente. Muito provavelmente, um conselho formado por essas mentes brilhantes, talvez encontrem soluções onde a gente, naturalmente, na nossa mente, está buscando de uma forma que pode ser até acelerada. Entendeu? Que pode ter até um outro caminho que não se sabe, né? Porque eu acho que os caminhos eles foram refeitos, né? As trilhas são diferentes hoje, não são, reitora? Sem dúvida. Quando eu penso em energias renováveis, você falou que frequentemente você tem aqui entrevistados que são da nossa instituição que você egressa também, assim como eu. A nossa UFP, eu sou a UFP. nossa UFP. Então, nós temos, por exemplo, o CT, o Centro de Tecnologia, que tem as engenharias civil, elétrica, produção, mecânica. Olha, Maia, você não tem ideia. Aquilo é um celeiro, é um local. Eu sou madrinha do Dorothy, das meninas da área da ciência da computação. Então, nós estamos hoje, o Piauí está sediando o G20 e nós estamos falando, não estou dizendo pouco, né? Não é só a questão da pobreza, da fome e da pobreza, para que elimine como um dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Mas nós estamos falando de energias renováveis, de energias limpas. Nós temos, dentro da universidade, pessoas altamente qualificadas que já têm projetos executados e em execução, né, com energias renováveis, levando para o sertão do Piauí, onde essas pessoas, essas famílias não têm energia e, portanto, não tinha água. Então, você instala as placas solares e aquela família muda a realidade. Eu acho assim, eu olho para a sua gestão e penso, e como sugestão, acho que você pode construir e fazer uma grande vitrine do que é pesquisado lá. Eu faria de cara uma vitrine de quem são esses pesquisadores e o que está sendo pesquisado e o que é de ponta. Eu acho assim que quando a gente evidencia o que tem, o que
pode, e a força disso, ganha uma potência, inclusive, para a busca de recursos. Porque, assim, eu vejo a UFP hoje, a UFP não precisa e deve e vai buscar recursos na área municipal, na área estadual, Federal. mas por que não pode também atrair recursos de outras instituições, recursos privados? Por que não uma PPP? Sim. Por que não uma Colab sob demanda de uma área que é emergente e vocês pesquisarem, ou coisas que vocês já têm? E por que não um investimentos internacionais? Entendeu? Porque, assim, é um celeiro de pesquisa. Gente, vocês não têm noção do que a Universidade Federal do Piauí pesquisa hoje, mesmo estando diante da dificuldade da universidade pública brasileira por corte de recursos. Entendeu? Então, assim, eu vejo, assim, com muita clareza que vocês têm um trabalho gigante para ser feito, que vai ter a dor e a delícia. Vai ter a dor e a delícia, mas vai ter principalmente a delícia. A delícia de sermos o que somos. De sair de dentro dessa caixa e dizer, olha o que a gente faz. Olha como a gente pode desenvolver. Mostra a sua cara, entendeu? Porque eu acho que a UFP, ela passou muito tempo, talvez produzindo para ela mesma, com relevância, mas talvez sem uma visão de uma pessoa no board, que é uma mulher, que tem a visão expandida, de mostrar quem ela é. Então, acho que você tem essa grande oportunidade de mostrar. E é mostrando o que vocês já têm naturalmente, não que seja fácil naturalmente, que vocês já pesquisam, que talvez você consiga chamar a atenção de todos e ter a força, inclusive, e o apoio da sociedade, das pessoas, dos ecossistemas. Você desenha um ecossistema voltado para uma universidade, é gigante o ecossistema. Os stakeholders são muitos, entendeu? Que dá para você fazer isso. A sua mente é brilhante, né? E você tem experiência, né, reitora? Dentro da sua fala, nós tem uma proposta nossa que é criar, não é o parque tecnológico, porque aí você atrai também a iniciativa privada. Rio Grande do Norte tem, o Paraná tem não sei quantos parques. Rio Grande do Norte tem um parque fantástico, o Parque Tecnológico, onde você faz com a parceria com o Estado. E lá você vai atender demandas para a sociedade, resolver problemas. Na nossa carta, como o parque ele requer um investimento muito alto, a nossa ideia é começar, dentro dessa perspectiva que você trouxe, criar um instituto de inovação tecnológica e transferência de tecnologia. Começar com o instituto, como o Rio Grande do Norte fez. A Universidade Federal tem. Já foi prototipado. Ela começou dessa forma, eles começaram como Instituto Digital. Na nossa proposta é criar um instituto de inovação tecnológica, de base tecnológica. Você vai começar indo atrás desses governos, mas você vai ver como naturalmente, com um trabalho bem feito, bem pavimentado, a universidade vai ser buscada. Você vai buscar agora, mas dentro de um planejamento, a universidade é que vai ser buscada. Porque relevância vocês têm o que é mais importante, que é a relevância na pesquisa. O capital humano que nós temos altamente qualificado é o que nós temos de mais caro, de mais importante. De muito valor e respeitado no Brasil inteiro. E a gente sabe do poder que nós temos de transformar realidades a partir desse conhecimento, a partir dessas tecnologias. Maia, cada local que a UFP está instalada, você tem antes e depois da UFP. O quanto ela muda do ponto de vista social, econômico e político. Em todas elas, se você pegar o prefeito, como era a prefeitura, qual era a arrecadação antes da expansão da UFP. Parnaíba foi só o curso de medicina, para você ter uma ideia. O prefeito usava isso em todas as falas dele. Gente, uma plataforma. Isso aqui, o impacto nos serviços, né, no PIB, em tudo que aconteceu em Parnaíba, tu tens. Antes e depois do curso de medicina, Picos não é diferente. É o que eu lhe disse, reitora. Picos não é diferente. Não vai ser diferente. Enfim, eu acho que a gente fez um apanhado, acho que a gente tem muita coisa aí para acontecer, né? Acho que vários pontos de partida e start serão dados. A gente torce para que isso, de fato, se consolide e que a gente passe a ser referência, nós já somos, mas uma referência nacional e uma referência que as pessoas reputem a universidade, a mudança
de consciência em relação à pesquisa, não só isso, mas a mudança de empresas, a mudança e o desenvolvimento de lugares, a partir do que produz já a Universidade Federal do Piauí. Sem Então, dúvida. boa sorte. Que dê tudo certo. Uma mulher, gente, uma mulher como reitora da Universidade Federal do Piauí. Eu vivi para ver isso, viu? Vivi para viver isso. A Universidade Federal do Piauí foi a minha primeira universidade, o primeiro curso acadêmico que eu fiz foi na Universidade Federal do Piauí e eu devo muito à Federal. E eu torço muito para que ela dê certo. Aliás, eu torço muito para as universidades públicas brasileiras, né? E estou feliz que vocês conseguem se equiparar, apesar do corte de recursos, né, de orçamento, às grandes universidades do Brasil, da área privada. Sim, então, sim. parabéns. Obrigada pela oportunidade. Vamos torcer agora para a nomeação, né? Sim. Acreditamos que reitora eleita deve ser reitora nomeada. Claro, a No expectativa momento, é grande. Mas nós acreditamos que o atual governo vai respeitar essa vontade democrática que foi expressa nas urnas. Qual é o problema? Qual é o empecilho que pode haver? No governo passado, no outro governo, o atual reitor ficou em terceiro lugar, na lista tríplice. Na consulta, na lista tríplice, ele ficou em segundo. Então, é o que são o indicados e o que é votado. Então, a universidade... Tem que haver uma sintonia, né? Tem que respeitar a vontade democrática. Sim. E, felizmente, o que nós ouvimos agora, recente, reiteradas vezes, o ministro Camilo Santana reafirmando que ele vai respeitar a vontade democrática. Então, a nomeada, a gente espera que seja... Eles não querem problema. Não. Já basta o que nós tivemos basta o que já tem. No passado, e outra coisa, que gente, não foi bom. Não faz sentido, né? Quer dizer, votação é votação, eleição é eleição. Se foi lícita, se foi transparente... Tudo bem, tudo ok, é o que está valendo, entendeu? Acho que esse negócio de lista, em universidade não, por favor. Em universidade não, acho que a comunidade é capaz de dizer quem ela quer, por vivência e por experiência, pela dor e pela delícia, que eu já falei 3 vezes hoje. Obrigada, reitora, parabéns, boa sorte, bom trabalho. Tá bom? Obrigada. Eu vou para um breve intervalo comercial, já eu volto com dados que falam, giro, tem muita coisa, não me largue, eu estou aqui esperando você. Então, até já.